Olá, eu sou Cristina Botalo e esse é o Cores da Cris, o meu canal aqui é onde eu aproveito para falar sobre todas as coisas que fazem parte do meu universo, né, de trabalho, de hobby. E hoje o vídeo é um preto no branco. Preto no branco são os vídeos de conversa aqui no meu canal. O tema que eu escolhi para hoje, ele veio depois que eu postei um vídeo mostrando o meu ateliê, né? Algumas semanas atrás eu postei esse vídeo, atendendo ao pedido de algumas pessoas aqui do meu canal. Eu mostrei meu ateliê, mostrei por dentro todos os espaços e também falei um pouco como eu me organizo, né, para trabalhar. E aí algumas pessoas entraram em contato falando que tinham gostado de ver, e uma delas em particular me contou brevemente a história dela. E como esse tipo de abordagem já tinha me acontecido outras vezes, achei que o tema era pertinente. A questão dela é a seguinte: ela trabalha em outra área, ela tem uma profissão que pelo que eu entendi é a que paga as contas atualmente, mas ela adora trabalhos manuais, artesanato, artes, e ela gostaria, né, o sonho dela é ter um ateliê. Então ela viu lá o meu depoimento, o meu ateliê e me fez algumas perguntas, né? Dividiu essa vontade que ela tem de ter um ateliê e perguntou o que eu diria, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Ter um ateliê e trabalhar com criação, com artes, com trabalhos manuais, com artesanato, é muito bacana, é uma opção, é uma escolha, é uma profissão. E também por isso, né, essa atividade tem uma série de problemas. Né? Não é porque existe um ateliê que a vida da gente é só alegria, diversão e coisas suaves, né? Muito pelo contrário. Depois a outra questão é assim, eu tenho 50 anos e a minha opção de carreira sempre foi trabalhar com isso. Eu, quando criança, gostava de fazer artesanato, de alguns trabalhos manuais que minha mãe me ensinava, eu já tinha tendência a gostar. Na adolescência eu realmente apostei nisso, foi quando eu comecei meus primeiros cursos, e aí eu já tinha realmente claro para mim que eu queria seguir nessa carreira, né? Então foi uma opção de muito tempo. Eu tô falando de mais de 30 anos, né? Tô falando de 35, 38 anos pensando nisso. Então a gente não, às vezes olha para as coisas e imagina que elas aconteceram assim num espaço de tempo muito curto, que a pessoa já conquistou um monte de coisas que a gente ainda não conquistou, apesar de tanto esforço, e na verdade quase nunca é assim, né? A realidade é que as pessoas em qualquer área, seja lá qual for, não importa a profissão, elas têm que investir muito tempo de estudo, muito tempo de trabalho, de treino, né? E muitas vezes fazendo, quase sempre, coisas que não são aquelas coisas ideais que a gente sonha, mas fazendo o que é possível, né? E não foi diferente para mim, né? Eu tive vários momentos na minha carreira, eu sempre apostei nisso, mas eu já fiz muitas atividades diferentes. Eu comecei tendo uma banca, vendendo meus trabalhos com flores prensadas numa feira de artesanato aos sábados na cidade que eu morava, Santo André. E essa foi a minha primeira atividade real, assim, né? Eu já estava casada, eu já estava grávida do meu primeiro filho, eu realmente precisava daquela renda e eu tinha interrompido até o meu plano de seguir a minha carreira artística autoral, né, de fazer minhas serigrafias e pinturas e participar de exposições, e eu justamente busquei uma atividade que pudesse me dar um retorno financeiro mais rápido, e entendi que esse tipo de atividade, fazer trabalhos artesanais e vender em feiras, era um caminho. Mas foi um caminho tortuoso, eu investi muito mais do que eu recebi em retorno, né? A maioria das semanas que eu ia lá para a feira vender, a maioria das vezes eu não conseguia recuperar o que eu tinha gasto de material. Poucas vezes, 1, 2, 3 vezes, né, ao longo de 2 anos, um pouco mais, eu realmente tive dias de venda muito satisfatórios, mas eles não eram frequentes. Então era sempre um investimento, né?
E muitas das vezes eu conseguia mais equilibrar as contas e não tanto ter um retorno daquilo. Mas sim, era a minha escolha e eu segui nesse caminho, porque eu queria realmente fazer isso dar certo. Depois disso, outras atividades que eu tive, sempre trabalhando da minha casa, né? Eu tinha ateliê já, mas no espaço da minha casa, porque eu não tinha condições de ter um espaço fora, como a maioria das pessoas não tem, né? Principalmente no começo. E eu também já tinha 2 filhos, então nesse momento eu já estava com a minha segunda filha bebê, e foi quando eu parei de ir para a feira, porque era uma questão complexa, né, sair com as crianças em casa, e aí eu busquei fazer atividades que eu podia organizar ainda mais de dentro de casa. Então eu fazia alguns bazares dentro da minha própria casa, eu dava algumas aulas dentro de casa e eu vendia meus trabalhos pelo correio, né? Isso eu estou falando de quase 30 anos atrás, 28 anos atrás. Então era já uma atividade que eu fazia, foi quando eu montei minha microempresa e tudo mais. E aí eu fui experimentando coisas para ver aquilo que funcionava, aquilo que dava certo. Nesse momento veio o boom, né, dos gnomos e duendes, e eu criei uma linha junto com a minha sogra que modelou os bonequinhos. Eu passei a fazer reproduções desses gnomos e duendes para vender, eu fazia em resina e pintava. E aí realmente foi um período em que eu vendi muito o meu trabalho. Eu vendia para outras lojas, para lojistas que iam revender. Eu fazia muita quantidade, até porque, pensa, você faz o produto que vai ser vendido, então você vai ganhar na quantidade. Algumas pessoas vão colocar até um preço melhor para elas ganharem, né, o lojista, do que eu mesma, mas eu tinha que fazer muito para poder ganhar bem. E eu fazia muito e eu vendia bastante e eu ganhei bastante dinheiro nessa época. Mas também foi nesse momento que eu tive o meu primeiro... Eu tive um pico de estresse muito grande por conta do ritmo de trabalho que era muito intenso, e também eu tinha minha casa, eu também cuidava dos meus filhos, eu, né, cuidava da casa. E aí eu tive realmente um momento muito ruim, assim, um surto mesmo. Era uma mistura de cansaço com o contato com os produtos químicos, né, que eu tinha que trabalhar, e o estresse e o nervoso. E aí eu falei, não, pera, eu tô indo um pouco demais, eu vou acabar não dando conta fisicamente. Então eu dei uma recuada nesse momento, parei de fazer os gnomos, os duendes, porque ali era um momento em que ou eu explodia, né, e trabalhava mais ainda, ou realmente a coisa não ia mais dar resultado. Nesse momento eu decidi abrir uma loja física, porque o meu ateliê era uma empresa, mas funcionava na minha casa, e eu resolvi ter uma loja física. Eu contei com a ajuda dos meus pais, dos meus sogros, para poder montar a loja. Eu não tinha condições de ter uma loja, né? Mas eles me ajudaram, eu aluguei. E aí eu fui fazendo outras coisas, né? Eu passei a vender kits de ponto cruz para outras lojas também. Eu dava aula de pintura em madeira, eu fazia miniaturas. E eu trabalhava 7 dias por semana. Por quê? Eu tinha a loja que abria de segunda a sábado, né? Sábado até 1 da tarde. E no domingo eu fazia uma feira no Shopping Paulista em São Paulo. Eu morava em Santo André, mas no domingo eu ia para São Paulo vender no shopping. E essa feira realmente foi um período em que eu tive um retorno muito bom. Eu vendia alguns gnomos ainda, alguns duendes, mas vendia principalmente minhas miniaturas, vendia alguns kits de ponto cruz também. Só que eu trabalhava absurdamente muito. Eu trabalhava 7 dias por semana, e na verdade eu falo 8 dias porque do sábado para o domingo, à noite de sábado para domingo, eu não dormia. Eu fiz isso durante uns 2 anos, eu não dormia. Porque para eu dar conta de fazer tudo, para levar na feira no domingo, sendo que eu tinha a loja durante a semana, eu tinha minha família, eu tinha meus filhos pequenos, meu marido, eu tinha que pegar uma noite da minha semana e não dormir para trabalhar. Então era um desgaste físico assim que hoje eu falo foi meio loucura, porque eu era jovem, porque eu era muito obcecada, né, com aquela ideia de fazer o meu trabalho dar certo. Mas foi um período muito difícil, foi sacrificado para minha família, porque
O Sérgio, meu marido, me levava para o shopping com os meninos pequenos, aí ele voltava para casa, passava o dia só com eles e depois no fim do dia eles iam me buscar. Tudo bem que o pai participar da vida dos filhos e ficar com eles, isso não é um problema, né? Mas essa situação me criou o meu segundo surto, né? Eu dei um breakdown assim, porque eu me sentia muito mal de trabalhar tanto e deixar minha família meio em segundo plano. E ao mesmo tempo eu achava que eu tinha que trabalhar cada vez mais. Se eu quisesse realmente que o meu negócio desse certo, eu tinha que trabalhar mais. Então toda vez que eu estava cuidando da casa ou com os meus filhos, fazendo outras atividades, eu me sentia mal porque eu não estava trabalhando. Então foi um período muito difícil também. Nesse momento eu precisei até buscar terapia para me ajudar a equilibrar um pouco melhor o trabalho, porque as coisas se complicaram bastante. Se complicaram e a minha loja faliu, né? A verdade é essa. Chegou um momento em que eu fiz as contas, eu cheguei a ter 6 funcionários trabalhando comigo, vendia bastante e tudo, mas as contas não fechavam. Foi um período econômico ruim para o nosso país também, quando a inflação era muito alta. Então eu comprava mercadoria por um preço, aí eu vendia por outro preço. Quando eu ia repor o estoque, a mercadoria já custava muito mais. E aí, isso nos anos 90, né? Então foi muito difícil, realmente. Eu não sou uma pessoa, eu não sou uma comerciante, eu fazia tudo, né? Eu tinha que criar as peças, eu tinha que divulgar as peças, eu fazia programa para televisão, para divulgar meu trabalho, eu fazia matérias para revista, eu tinha casa, eu tinha os filhos e na verdade aí eu fiquei grávida do meu 3º filho. E aí nesse momento eu fechei a loja porque ela realmente não estava dando mais certo, eu tive prejuízo, a gente teve que vender um carro para quitar lá umas contas e tudo. E nesse momento que eu fiquei um tempo, assim, alguns meses sem ter a loja e aí voltei a trabalhar em casa, né? Voltei a fazer as coisas na minha casa e experimentando, né? Pensando o que eu ia fazer. Aí surgiu a oportunidade de eu arranjar um trabalho. Eu nunca tinha imaginado, né, que na minha atividade eu ia conseguir um emprego. Mas foi exatamente que eu consegui um emprego. Eu vi um anúncio no jornal, foi até minha irmã que viu e me contou. E era um anúncio para eles estavam procurando, né, uma empresa de tintas procurando uma pessoa para trabalhar no ateliê. E juro para vocês, naquele momento, depois de, sei lá, eu já tinha uns 10 anos talvez de batalha, né, um pouco menos. Naquele momento, realmente, tudo que eu queria era um emprego, um salário fixo, aquela tranquilidade, né, de saber que no final do mês eu ia ter um rendimento para pagar as minhas contas. E eu fui trabalhar, então, na empresa Acrylex de tintas. Eu fiquei 8 anos nesse emprego e foi um tempo muito bom, eu experimentei muitas coisas, eu aprendi muitas coisas, foi realmente excelente. Mas durante esse percurso eu também tive um outro momento em que eu tive um estresse muito grande, porque era muita responsabilidade dentro do ateliê. Além de fazer toda a demanda, né, que a própria empresa pedia, eu ia sempre criando coisas novas, então eu estava viajando bastante pela empresa para difundir, né, divulgar os materiais. E eu viajava muito, eu viajava uma vez por mês, todos os meses. Então eram 12 viagens por ano, às vezes mais. E aí, então eu precisei me reestruturar, dar uma reorganizada, né, equilibrar melhor a vida pessoal e a vida de trabalho. Mas isso tudo por que eu falo, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão errada de que ter um ateliê e trabalhar com arte, com pintura, com trabalhos manuais é uma coisa muito suave, mas não é. Né? Primeiro porque tem essa demanda que todo mundo tem, né? Não importa qual é o seu trabalho, a gente tem que ter um trabalho que seja, que possa nos trazer um retorno financeiro bacana. E quando a gente tem uma família, filhos e uma série de demandas, né, essa questão é bem importante. E também existia uma questão um pouco pessoal minha, quer dizer, o meu trabalho artístico autoral ficou completamente de lado. Quando você está trabalhando numa empresa, mesmo que seja pintando, você tem que atender às necessidades da empresa, e não quer dizer que você vai fazer aquilo que realmente seria a sua arte, a sua expressão. Então esses anos também
me traziam, né, uma certa angústia, porque eu sentia que o meu trabalho estava de lado, né? Mas era um emprego e foi muito bom, realmente. Depois desse emprego, nessa empresa, eu tive em outras empresas de tintas, a Corfix, eu trabalhei com a Princess Tigre, eu trabalhei com a Imprimax, eu trabalhei com a empresa de materiais japoneses Sakura, e muito depois ainda, mais recentemente, eu trabalhei com o Clube de Artesanato das Fitas Progresso. E boa parte, ou a maior parte do meu tempo de trabalho, eu posso dizer talvez uns 20 anos, eu me dediquei ao trabalho com essas empresas. Tudo bem, tendo meu ateliê também e trabalhando com artesanato, com pintura, com trabalhos manuais, eu separava um tempo para fazer o meu trabalho em serigrafia, né? Arranjava um jeitinho aí de fazer as minhas coisas também, mas durante boa parte da minha carreira eu trabalhei para empresas. Então é como ter um trabalho em outra área, não é? Né? A única diferença é que eu não trabalhava num banco, eu não era dentista, enfim, eu não trabalhava num segmento totalmente diferente. Eu trabalhava dentro do meu segmento, mas para outras empresas. Eu só pude realmente deixar de fazer isso, deixar de trabalhar para as empresas há uns 3 anos atrás, nem isso, até um pouco menos do que isso. Foi quando eu realmente decidi que eu ia seguir a minha carreira e me dedicar ao meu trabalho autoral. Então isso eu tenho 50 anos, são 30 anos de trabalho. Não é uma coisa que eu conquistei assim de uma hora para outra. Então se você está aí do outro lado, né, angustiado, pensando, puxa, será que um dia eu vou ter um ateliê meu? Será que um dia eu vou conseguir viver só do meu trabalho? Ou será que eu vou poder deixar o meu emprego que não é na área que eu gostaria? Todas essas questões, a gente passa por elas, todas as pessoas. Não pense que você está sozinho, não. E às vezes demora mesmo, na verdade sempre demora, pode demorar mais, pode demorar menos, mas não foi diferente para mim e tenho certeza que não foi diferente para um monte de gente. E de qualquer forma, o que eu posso dizer, né, é que eu acho que valeu muito a pena eu apostar no meu trabalho o tempo todo e procurar fazer alguma coisa dentro da minha área. O sucesso, vamos dizer, o retorno financeiro pode não ser o melhor, mas a satisfação de você trabalhar com aquilo que você gosta, isso realmente não tem preço. Então, se você hoje está num momento em que você tem um emprego fixo, mas que não tem nada a ver com o seu universo, né, de criação, e você pensa em ir trabalhar com ele, se você me pede a minha opinião, eu vou dizer sim, eu acho que você deve insistir em ir atrás desse seu sonho, com certeza. Mas não imagine que é fácil, porque não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim, não foi fácil para um monte de gente. Não é fácil para ninguém. Mas também não é fácil você ficar num trabalho que não te satisfaz, né? Que pode até pagar suas contas, mas não te satisfaz. Então, o caminho sempre tem que ser encontrar alguma coisa intermediária, né? Que foi o que eu tentei fazer. Eu trabalhava no meu segmento, mas tinha a tranquilidade de ter em alguns, né, nesses momentos da minha vida, uma empresa, um emprego que me mantivesse um fixo, ao mesmo tempo que eu tentava levar o meu trabalho paralelo, até chegar um momento em que eu apostei e falei, não, agora eu vou assumir o meu trabalho e ficar só com ele. Então eu sempre vou apoiar e incentivar que a gente vá atrás dos nossos sonhos, porque foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Mas é trabalho, como qualquer outro. É difícil, tem dia que é chato, tem dia que não dá certo, tem dia que as contas não fecham, tem momentos que a gente vai muito pra frente, além do que a gente podia, e aí a gente tem que recuar. Isso tudo aconteceu comigo. Se hoje eu posso ter o meu ateliê, ter o meu tempo e organizar o meu trabalho assim, não imagine que foi sempre assim. Eu fui chegando nesse momento, conquistando esse momento, mas com muito esforço, muito trabalho. E também com muito apoio do meu marido. Isso eu não posso deixar de dizer. Eu contei com o apoio dele o tempo todo, porque o tempo todo, todos esses anos,
ele sempre esteve do meu lado e sempre me incentivou a tentar. E mesmo as coisas que não deram certo, né, nós tentamos juntos e não deu certo, e juntos a gente achou uma outra solução. Então isso é muito importante também, você ter um companheiro, uma companheira, alguém que esteja do seu lado, que possa estar ali, eu te dou um suporte agora, se não der certo, não, vai que eu seguro as pontas, ou falar, não, nesse momento não dá, eu também não tenho como, então vamos segurar um pouco esse projeto. Então, ter o apoio do meu marido em casa foi fundamental. Eu só quero que fique claro, assim, nem tudo é suave, nem tudo são flores. Eu tive momentos difíceis, eu fiz terapia por 10 anos para poder me equilibrar no meu trabalho. E em alguns momentos eu acho que minha família pagou um preço alto por isso tudo. Em alguns momentos eu acho que eu deixei um pouco a família para poder trabalhar. Foi bom também, mas talvez hoje, pensando, eu tivesse feito um pouquinho diferente, um pouquinho menos, um pouquinho mais suave. Talvez eu não tivesse ficado todos os sábados sem dormir, né? Hoje talvez eu fosse um pouco mais comedida, mas naturalmente são coisas que a gente vai aprendendo e conquistando com o tempo. Se a gente não passar por elas, não tem como a gente saber, né? Então, se você gosta muito de uma atividade manual, de artes relacionada a esse universo e quer apostar nela, eu apoio. Eu fiz isso a minha vida inteira, então eu só posso dizer que eu acho que é uma escolha super válida, mas tenha certeza, não é fácil, porque não vai ser fácil, e não foi fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Então vá com fé, força e coragem e se entrega, porque é muito bom fazer o que a gente gosta. E isso realmente é o que conta, né? Porque a vida é só essa, então a gente tem que fazer ela valer a pena. Então foi isso. Eu ainda vou falar um pouco sobre outro tema relacionado a esse universo no meu próximo vídeo de conversa. Fique sempre por aqui, porque cada semana tem um vídeo novo no Cores da Cris. Se você gostou do vídeo, dê um like, né? E não se esqueça de se inscrever no meu canal para que você sempre saiba das novidades que eu trago por aqui. Tchau!